Olá! Se você deu play nesse vídeo, talvez você esteja vivendo uma cena bem comum aí na sua casa. O seu bebê até vinha dormindo mais ou menos bem e de repente parece que algo virou uma chave. Ele começa a acordar muitas vezes, as sonecas ficam curtinhas, demora para pegar no sono e você sente que voltou para estaca zero. Eu sou Camila Bamberg, criador do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe e transforma a sua vivência materna. Aí você entra na internet e leva uma avalanche de termos: regressão dos 4 meses, regressão dos 8, dos 12, dos 18, e a sensação é: pronto, meu filho desaprendeu a dormir. E hoje eu quero te explicar com base na ciência e numa linguagem simples o que está por trás dessas fases que só pioram o sono. Principalmente a famosa regressão dos 4 meses. O que é esperado, o que acende um alerta e o que você pode fazer na prática para atravessar isso com um pouco mais de calma e menos culpa. Primeiro ponto importante aqui: regressão do sono. Não é o nome de uma doença nem um diagnóstico oficial. É um apelido que a gente usa para descrever um período que o sono do bebê parece andar para trás. Ele acorda mais, resiste mais para dormir, chora mais nas sonecas e fica mais irritado. E isso geralmente está ligado a alguma mudança grande acontecendo no cérebro no desenvolvimento dele. E eu gosto de trocar a palavra regressão por uma imagem diferente. É como se o cérebro precisasse bagunçar um pouco a casa para conseguir reorganizar tudo no nível mais maduro. E não é o seu bebê fazendo manha, não é porque você errou em algo ou é um castigo. É um cérebro em construção, respondendo às mudanças internas e externas. Vamos falar da fase mais famosa, que é por volta dos 3 a 4 meses. Quando o bebê nasce, o sono dele é muito diferente do nosso. Ele dorme em blocos menores, alterna entre um sono mais ativo, cheio de movimentos e caretas, e um sono mais calminho. E o relógio interno ainda é imaturo. A melatonina está começando a entrar em cena. E o sono se espalha por 24 horas em vários pedaços, sem um padrão claro. Em torno dos 3 a 4 meses, estudos mostram que o sono começa a ganhar uma arquitetura mais parecida com a do adulto. E isso significa que o bebê passa a ter fases de sono leve, fases de sono profundo e sono REM, organizados em ciclos mais definidos. E uma curiosidade aqui muito importante é que nesses estudos, os pesquisadores perceberam que, a partir dessa fase, os despertares entram em ciclo e outros ficam mais evidentes. O bebê chega no fim de um ciclo sobre um sono mais leve, abre o olho, olha em volta e só então volta a dormir. Antes ele emendava um ciclo no outro sem perceber tanto. Agora ele checa o ambiente. Se ele adormeceu mamando no colo ou balançando e acorda no berço sozinho no silêncio, é natural que ele chore, chamando de volta aquele pacote que estava lá quando ele pegou no sono. E aí que muita família sente a tal da regressão. Não é que o bebê piorou do nada, é que ele passou a perceber melhor os despertares normais e a pedir ajuda em cada fase. A dos 4 meses é a campeã de buscas, mas não é a única fase em que o sono balança. A ciência descreve todo o primeiro ano de vida como um período em que o sono está em construção. Entre 6 a 9 meses, por exemplo, o bebê começa a sentar melhor, a rolar, a engatinhar e parece com mais força a ansiedade de separação. Aquele medo de ficar longe de sua mãe ou daquela figura de apego. É comum ele chorar mais quando percebe que está sozinho no berço, levantar, chamar, querer a companhia. E em torno de 1 ano, ele pode estar começando a andar, explorando o mundo em pé,
E mais tarde, perto dos 18 meses, vem uma explosão de linguagem e de vontade própria. Eu faço, eu quero, eu não quero. E essas fases intensas de desenvolvimento costumam vir acompanhados de mais resistência para dormir, mais despertares, mais chamadas noturnas. E não é o sono andando para trás, é o sono tentando se ajustar a um cérebro que está crescendo muito rápido. Agora vamos colocar os pés no chão. O que é esperado e o que merece outro tipo de olhar. Estudos com grandes grupos de bebês mostram que ao longo de todo o primeiro ano é normal acordar à noite. Ponto. Mesmo os bebês considerados bons dormidores costumam ter alguns despertares, e a diferença é que nem sempre eles chamam o adulto em todos os momentos dos despertares. Então, em uma fase de regressão, é esperado que o bebê acorde mais e peça mais presença. Só que agora existe uma diferença entre o esperado e o preocupante. Acende um alerta quando o bebê ronca muito alto, faz pausas longas na respiração, soa demais, parece estar sempre fazendo esforço para respirar deitado ou não ganha peso adequadamente. Aí não é regressão de sono, é caso para avaliação médica com o pediatra para investigar causas orgânicas. E outro alerta importante é a saúde emocional da família. Se você se percebe muito esgotada, chorando quase todos os dias, sem prazer, com pensamentos de que seu bebê estaria melhor sem você, ou com vontade de sumir, isso não é só cansaço. A ciência já mostrou que o sono ruim aumenta o risco de depressão e ansiedade no período perinatal. E isso merece ser olhado com carinho e com ajuda profissional. Tá, Camila, e o que eu faço na prática quando essa fase chega aqui na minha casa? Eu quero te deixar 3 pilares principais para você ter por onde começar. O primeiro pilar é a rotina previsível. Não é uma tabela rígida, é um desenho de dia que mais ou menos se repete. Por exemplo, o bebê acorda, mama, fica um tempo acordado, cochila, acorda novamente, mama, interage, cochila de novo. E essa ordem previsível ajuda o cérebro a entender o que vem depois e reduz aquele caos de bebê sempre passando do ponto de sono. O segundo pilar é diferença clara entre dia e noite. De dia, mais claridade, barulho normal na casa, cochilos protegidos, mas sem transformar tudo em mini noite. À noite, o ambiente é mais escuro, a luz é mais suave, sem televisão ligada no quarto, sem celular iluminando o rosto do bebê, o tom de voz mais baixo, interações mais calmas. E a luz e o ambiente são sinais poderosos para o relógio biológico que está amadurecendo. E o terceiro pilar é como o bebê pega no sono. Se ele sempre adormece de um jeito muito específico, por exemplo, só mamando até apagar completamente no colo, é esperado que, a cada micro despertar, ele cobre esse mesmo pacote para voltar a dormir. Não tem problema nenhum em dormir mamando ou no colo, principalmente nos primeiros meses. O que você pode fazer aos poucos é incluir o bebê no processo, terminar a mamada indo um pouquinho acordado, fazer alguns minutos de colo calmo no escuro, deitar e ficar junto com o toque, tapinha no bumbum, uma voz mostrando que ele não está sozinho. Não é largar acordado e sair do quarto. É ir construindo devagar um caminho em que o sono não dependa só de um único processo. E aqui uma pergunta muito importante. Como eu sei que ainda é fase ou se virou um padrão que dá para ajustar? Eu costumo olhar para 2 coisas: idade e impacto na família. Um bebê de 4 meses acordando várias vezes ainda está dentro do esperado para a idade. Um bebê de 1 ano e meio acordando de 10 em 10 minutos
sempre precisando do mesmo estímulo para voltar a dormir, pode estar mais preso em um hábito de sono, que já dá para reorganizar com um plano gentil. E olhe também para vocês, se esse padrão está destruindo a saúde física e emocional da família. Mesmo que seja normal na teoria, na prática, talvez já seja a hora de pedir ajuda e pensar em ajustes construídos na rotina, no ritual, nas associações do sono de toda a casa. Então, para a gente fechar, a chamada regressão do sono, especialmente por volta dos 4 meses, não é o seu bebê desaprendendo a dormir. É o cérebro dele amadurecendo, ganhando ciclos de sono mais definidos e percebendo melhor os despertares que sempre existiram. E outras fases de desenvolvimento também mexem com o sono, e isso é parte do pacote de crescer. E o que você pode fazer é usar a seu favor a rotina previsível, o ambiente bem pensado e uma forma de adormecer que não dependa só de um único recurso, sempre respeitando o tempo do seu bebê e o limite da sua família. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo aí na sua casa, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e manda para uma mãe que está apavorada com a tal da regressão de sono. E se você quer dar o próximo passo a ter um plano completo para o sono, rotina e amamentação, desde a gestação até o pós-parto, eu te convido a conhecer o Método Mundo de Mãe, um curso completo. Informação aqui acolhe e transforma a sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.